como eu fiz uma apresentação, a gente pode fazer então um pouquinho, atendendo isso que você está sugerindo, que eu acho ótimo, eu apresento e depois a gente pode voltar aos temas da Índia, da Laura. Aí eu volto fazendo essas perguntas para você e você vai desenvolvendo e depois a gente... Tá, ó, talk show no final. Tá bom. Maravilha, manda ver. Então tá, na verdade essa apresentação, ela então reúne de fato o que eu venho pensando nas últimas décadas, mas a gente acaba comprimindo e fixando um pouco nos trabalhos mais recentes. Esse é um trabalho que a gente acabou de fazer, na verdade são 4 autores, em geral eu tenho os coautores quase sempre são a Carmen, a Eliane, é um trio que é bem harmônico, eu acabo propondo o tema, coordeno o trabalho, elas vão, enfim, a coisa dá certo. É um trabalho sobre desenvolvimento com mudança estrutural e ao mesmo tempo eu também vou usar, na verdade, 3 papers que a gente fez. Um seria esse desenvolvimento com mudança estrutural, que a gente acabou de botar ponto final agora com as 2 semanas, e a gente acabou de submeter para uma revista fora. E também um outro paper que vai ser publicado no Cambridge Journal of Economics, cujo título é bem sugestivo, Macroeconomic Policy in Brazil, Brazilian Policymakers Still Trapped in the New Macroeconomic Consensus. Eu vou falar do novo consenso macroeconômico, enfim, e também no que se refere à questão da discussão sobre política industrial, né, que é uma espécie de nosso ponto fraco, porque sempre que se tenta fazer, a gente acaba não fazendo, de sempre tem problemas, né, da implementação. Em geral, a gente consegue desenhar bem a política industrial, mas na hora de implementar e colher o resultado, a gente tem um problema quase que histórico. Eu não sei se isso é cultural, enfim, como é que muda isso. O Wilson Pérez, da CEPAL, brinca e diz: os brasileiros são ótimos para desenhar política industrial, mas são péssimos para implementar. Bom, enfim, a gente vai tentando então jogar. Eu vou tentar começar com um pouquinho de teoria, né, sobre fatos estilizados sobre política industrial, crescimento e estagnação, seguindo, né, pela questão de indicadores, como é que o Brasil passou, né, do crescimento, né, ou seja, entre os anos 50 e final dos anos 70, para um período de estagnação econômica. O Bresser diz que é semi-estagnação. A gente vai mostrar indicadores que é estagnação pura. A taxa de crescimento da produtividade entre 80 e até agora foi 0,0 alguma coisa. Realmente é uma situação realmente dramática. E aí, a discussão, né, de como é que você sai, né, e engatilha, né, um processo de crescimento e como é que você resolve a questão da produtividade no Brasil. Você tem, normalmente, quando você vê as propostas que saem na imprensa, né, e eu já vou antecipar a famosa frase do Keynes, né? O Keynes dizia que Ricardo conquistou a Inglaterra tão completamente quanto a Santa Inquisição a Espanha. Eu diria que no Brasil a ortodoxia conquistou o pensamento econômico, incluindo a mídia, que eu acho que a mídia é a maior responsável pela situação que a gente está passando, realmente por coisa, né? A ortodoxia conquistou o Brasil tão completamente quanto a Santa Inquisição conquistou a Espanha. E a questão do tema da produtividade é sempre coisa supply side, né? Tem que melhorar a infraestrutura, melhorar a educação, melhorar isso, bom, enfim, mas... E a questão da produtividade, eu acho também que os estruturalistas têm um ponto fraco aí, porque, de um lado, os ortodoxos enfatizam o lado da oferta, os estruturalistas enfatizam o lado da demanda. Você tem que ter a junção das duas coisas. E aí eu vou entremear também um pouco para falar sobre a política industrial. Como é que foi feito no passado e como é que, apesar de que no passado o resultado tenha sido de fato algumas resultados de ineficiência estática, porém, né, com benefícios dinâmicos, né, inequívocos para a economia brasileira. Bom,
a gente começa, o Krugman tem essa famosa frase, né, de que a produtividade pode não ser tudo no curto prazo, mas no longo prazo ela é quase tudo. Né? E se você pega os dois livros que eu acho muito bons sobre desenvolvimento econômico, um é do John McCombie com Anthony Tyrrell, e o outro é o mais recente do Jaime Rose, Rethinking Economic Development, que é um livro heterodoxo, mas muito formalizado, tem uma formalização pesada. Os dois livros te levam à conclusão de que existem determinadas regularidades empíricas observadas nos países que conseguem ser sucedidos no processo de catching up. A primeira é que o crescimento da produtividade, bem no modelo Alaliu, ela em etapas em que os países saem daqueles estágios de país muito subdesenvolvido, pobre, e tenta fazer uma espécie de decolagem, esse longo caminho hacia o desenvolvimento, e isso pode ser, você pode ser bem sucedido, que é o caso da Inglaterra, os retardatários no final do século XIX e os novos tigres asiáticos, que é a peleja atual da China e da Índia. Mas você pode ficar locked in negativo, como foi o caso do Brasil. Travou e ficou locked in negativo. Eu não gosto dessa hipótese de armadilha da renda média, porque isso parece que seria uma situação de quase que uma situação que poderia, digamos, a maior parte dos países de desenvolvimento poderiam se defrontar com uma situação como essa, como fosse um processo quase Deus ex machina, natural, e dali há, digamos assim, dificuldades estruturais de sair. Eu sempre prefiro trabalhar com a hipótese de que se há alguma armadilha da renda média, ela é resultado das nossas próprias escolhas de política econômica. E o que eu vou tentar argumentar é que as escolhas de política econômica do Brasil, em especial a partir do início da década de 2000, têm sido equivocadas. Então, o primeiro fato estilizado é que o desenvolvimento nada mais é do que um processo em que os setores, os recursos migram, em especial trabalhadores do setor de baixa para o de alta. Aqui a gente lê de alta, é basicamente o setor industrial, porque já em Lewis e depois os clássicos estruturalistas vão ressaltar exatamente o papel do setor estrutural como máquina motora de mudança estrutural, ou seja, na medida em que esses recursos saem da agricultura de baixa produtividade e vão para a indústria, como a indústria está sujeita a retornos crescentes, estáticos e dinâmicos, ela que acaba comandando a dinâmica de crescimento da produtividade da economia no longo prazo, ao longo do tempo. Então, de tal sorte que a produtividade média da economia decola e se sustenta. Na verdade, eu já falei no terceiro, quarto, Mas qual é o terceiro? A terceira, na verdade, está junto, eu acabei falando, antecipando exatamente esse, porque ele está sujeito a retorno de escala, economia de escala estática. O argumento do caldo. O argumento do caldo. E também é argumento do caldo quarto, quer dizer, teoricamente o caldo, ele sustenta a hipótese de que o desenvolvimento ele só consegue, ele é bem sucedido do ponto de vista teórico quando os gaps de produtividade, os hiatos de produtividade intersetoriais, especial entre agricultura, indústria e serviços, tende teoricamente a zero. Quer dizer, um país desenvolvido, na prática não tende a zero, mas num país desenvolvido realmente a produtividade média do setor industrial, serviço e agricultura não é tão díspare quanto você está em etapas iniciais ou mesmo intermediárias de desenvolvimento. Por uma razão simples, porque quando os recursos se esgotam, o excedente, digamos, populacional em idade de trabalho no setor agrícola se esgota, a fonte principal pela qual o setor agrícola pode continuar emanando ganhos de produtividade ou de competitividade é pela introdução de progresso técnico. O caso brasileiro é paradigmático disso. Só que a questão é que se tal deslocamento, quer dizer, e aí a questão da desindustrialização natural, caldoriana, é quando nessa etapa, a gente não gosta muito de estágio,
né, os recursos aí saem de fato da agricultura, da indústria, dos dois e vão para o setor de serviços, mas quando vão, eles vão para os segmentos de maior qualificação de serviço e é ledo engano pensar que mesmo numa etapa de economia pós-industrial, pós-revolução microeletrônica agora para 4G, que o setor de serviço ele é descolado do setor fabril, ou seja, existem sinergias entre o setor de serviço e o setor manufatureiro propriamente dito. A prova disso é que agora com a nova revolução digital, inteligência artificial, robótica, etc., ela emana em parte do setor de serviço, mas também ela tende a ser aproveitada, incorporada, disseminada no setor industrial. Então tem que haver feedbacks dinâmicos, né, entre os segmentos de alta qualificação do setor de serviço com o setor industrial. Se essa realocação de recursos salta, né, precocemente da agricultura, da indústria ou dos dois para o setor de serviço, e pior ainda, se esse salto vai para os segmentos de baixa produtividade do setor de serviço, aí a situação se complica, porque de um lado, e menos ainda, esses segmentos não têm nenhuma capacidade dinâmica de propagar, disseminar progresso técnico e estabelecer tais sinergias com o setor fabril. E aí, nesse caso, como esse fenômeno tende, quando ocorre precocemente, ou seja por fenômeno de doença holandesa, de exusão precoce, a economia, vale dizer, o setor industrial acaba perdendo tração estrutural para continuar sustentando os ganhos da produtividade da economia como um todo. Quer dizer, a questão da produtividade aí, né, na perspectiva caldoriana, é uma questão literalmente estrutural. Não precisa mostrar evidência, vai aparecer uma ou outra mais adiante, eu vou botar só 3 evidências de que isso é quase com consenso, até o Baixa já aceita a tese de que o Brasil passou, né, passou e ainda não saiu de um processo de desindustrialização prematura. E aí, eu acho que eu já antecipei também na situação anterior. De desindustrialização prematura ou precoce. Essa estagnação só não ocorreria se tais recursos fossem deslocados para os segmentos tecnologicamente certificados do setor de serviço. Esse é o caso da Índia. Né? Quando eu comecei a estudar o caso indiano, né, a razão, você me perguntou, já vou antecipar, sim, é simplesmente porque quando começou a Índia, se a Índia entre 47 e... Você está falando em que época que você escreveu? Foi sua tese? 2003, não, minha tese foi sobre a Índia. Eu estava aqui do BNDES, eu tinha defendido a tese. 2006, 2007. Sim. E a Índia começou a aparecer, falei, como assim um país que tinha uma taxa de crescimento per capita de 1% ao ano, entre 47, com a taxa de crescimento do PIB de 3%, né? Eu acho que o per capita menos ainda. Como é que, de repente, eu fiquei curioso para saber, ou seja, o que é mito e o que é verdade, né, no caso indiano. Aí eu estudei, fiz alguns trabalhos naquela época, né, na época que eu fazia o trabalho, embora eu não tenha sentado para fazer isso de forma mais sistemática, uma coisa que se discutia muito, e que era uma conjectura entre os economistas indianos, porque de fato o PIB, quando você faz um gross account, ele estava de fato sendo capitaneado pelo crescimento do setor de serviço. E eles estavam preocupados, né, em até que ponto, né, o setor de serviço indiano, que era claramente emanado nessa performance pelos tradables de alta sofisticação tecnológica, em especial software, até que ponto esses segmentos não estavam descolados do setor manufatureiro. E aí havia, né, algumas conjecturas em relação a isso e tal, enfim. Mais recentemente, eu não fiz nenhum estudo para saber se realmente isso foi ou não foi resolvido, mas o fato é que quando eu tive dando uma olhada recentemente em algum trabalho, olhando a estrutura industrial indiana e a composição do comércio exterior indiano no comércio de bens, né? E eu pude constatar que a estrutura manufatureira indiana, longe dela recuar, ela se fortaleceu, o tecido industrial, ou seja, eles avançaram no processo de diversificação, isso depois que eu fiz esse trabalho, mais aí na década de 2010
em diante, e com aumento da participação de bens manufaturados de maior sofisticação tecnológica na pauta. Ou seja, o que me leva a suspeitar que, em parte, esse problema está sendo minorado no caso da Índia. No sexto fato, eu acho que o sétimo é basicamente com relação à questão... bom, se eu esquecer de algum, depois quando voltar... o sétimo é a questão tem o sétimo que é o seguinte, a Alice Ames nos livros dela já tinha mostrado isso, e o Macomb e o Rose ressaltam. Não há experiência de estratégia bem sucedida de catch-up, né, sem mecanismos de intervenções moderadas do Estado, vale dizer, com a adoção de políticas industriais. No entanto, portanto, a ideia de que o desenvolvimento vem como resultado de políticas de laissez-faire, ou mesmo adesão incondicional ao livre comércio, é totalmente equivocada, né? Ou seja, e isso não nem com respeito à questão de uma discussão teórica sobre argumentos teórico policial, isso tem o próprio Roderick tem um artigo ótimo em que o título é Industrial Policy, Don't Ask Why, Ask How, né? Ou seja, por que existem argumentos sólidos favoráveis, por exemplo, como você desenhar. Então, isso é ponto pacífico. Historicamente, a Alice Ames mostra no livro dela que talvez a única experiência que possa se aproximar de uma situação, né, de emanada pelo mercado, mas por especificidades históricas muito particulares, foi Hong Kong e Suíça. Bom, afora isso, né, ela mostra que não há caso bem sucedido, e a gente vê agora, em plena transição para a indústria 4G, os países desenvolvidos se armando, a Alemanha fazendo políticas industriais pesadas, né? Falando em campeões nacionais. Em campeões nacionais, coisa do tipo. Bom, no entanto, a questão sempre é como, né? Eu acho que eu vou fazer menção a isso. No caso do Brasil, por exemplo... Dois livros, né? O John Macomb e o Arthur Tyrwell, Economic Growth e eu acho que Balance of Payment Constraint. E o outro é o do Jaime? Do Jaime Ross, R-O-S. Rethinking Economic Development. Na verdade, o sétimo é a famosa lei de Tyrwell, ou seja, o Tyrwell mostra, e a gente fez vários trabalhos já tentando estimar empiricamente isso, que os países convergem, ou seja, digamos, em termos de taxa de crescimento de longo prazo do Brasil para os países que estão na fronteira, né? Essa convergência depende basicamente da relação entre as elasticidades de renda do que eles exportam comparada à elasticidade de renda do que eles importam. Ou seja, a ideia é que se a elasticidade de renda do que exporta, ou seja, para cada taxa de crescimento, dada a taxa de crescimento do mundo, né, se a taxa de crescimento das exportações, né, tender a ser menor do que quando o país cresce, do que a taxa de crescimento, o impacto sobre a taxa de crescimento das importações, né, o país fica recorrentemente sujeito a crises estruturais do balanço de pagamento. Essa lei ela é interessante porque ela também serve como um indicador para avaliar se o país, ao longo de uma série temporal longa, está em processo de catch-up ou falling behind. E um dos resultados que a gente fez, um outro artigo que a gente publicou no Cambridge Journal uns 3 ou 4 anos atrás, a gente fez uma série para o Brasil de 80 até 2010. E aí, econometricamente, tinha uma quebra estrutural em 98. Então, a gente decompôs a série em 80, 98, 99, 2010. O que aconteceu? No primeiro período, a elasticidade de renda do que você exporta era 1,332. E do que você importava, um pouquinho maior. Depois, o que aconteceu? Em 98, a elasticidade de renda do que você exporta, 1,30 e pouco. E do que você importa, 3, ou seja, você teve isso é um indicador de retrocesso, de regressão do padrão de especialização escandaloso, porque
o que o Macomb mostra no livro dele é que quando você tem uma disparidade na necessidade do que você exporta e o que se importa, sendo que se importa muito maior para o país de desenvolvimento, isso é um indicador de que a pauta de exportação está de fato, né, regredindo, ou seja, está ficando menos sofisticada tecnologicamente. E quando você faz a divisão dessa razão, como pela lei de Tiro, ou seja, a capacidade do país convergir, né, emparelhar, depende dessa elasticidade, no primeiro subperíodo, 80-98, isso dava um quociente de 0,69. A gente conseguia crescer compatível com o equilíbrio do balanço de pagamento a longo prazo, algo em torno de 69% da renda mundial. Né? Pós-90, isso caiu para 39%, ou seja, um indicador de falling behind. Né? O oitavo fato estilizado, então, é a que eu tinha me referido, o desenvolvimento não resulta de laissez-faire, mas de políticas industriais. O problema é saber como articular políticas industriais consistentes, ou seja, eu já vou antecipar, no caso brasileiro, por exemplo, nós, durante o período da substituição de importações, né, a política industrial tinha uma série de problemas, por exemplo, de falta de seletividade, falta de cobrança de resultados. Isso é uma coisa cara ao Brasil. Eu nem tinha anotado aqui na apresentação. Até para poder ficar um pouquinho melhor, porque você falou de elasticidade e renda. Você está comparando o quê? Quanto o valor de exportações com o PIB, no caso. A taxa de renda é a taxa de crescimento da renda, portanto do PIB, com o impacto sobre a exportação, a taxa de variação estimada das exportações. Né? No caso, variação de exportação sobre variação. Mas só que isso não é uma variação, não foi estimado por cálculo, foi estimado econometricamente por meio de uma função exportação e uma função importação. Tipo, a função exportação depende da taxa de câmbio real e da renda mundial. E a função importação da taxa de câmbio real e da renda doméstica. Aí você transforma essa função exportação e importação numa equação econométrica, alfa mais a constante, mais beta câmbio, mais beta 1 y, e aí estima os coeficientes e aí você consegue chegar à elasticidade. É uma controlada. Exatamente. Quer dizer, o câmbio é a elasticidade de preço, né? O Y é a elasticidade de renda. A gente consegue calcular o tudo, tanto do câmbio quanto do Você expurga o impacto do câmbio no cálculo dessa elasticidade? Expurga? Não, porque quando você está supondo a lei de Taylor na versão forte, ele supõe que os preços relativos ao longo do tempo são constantes, portanto a taxa de câmbio real está constante. A elasticidade depende basicamente das características estruturais da economia. Na verdade, tem duas versões da lei de Taylor. A versão forte, que é quando você estima econometricamente a elasticidade de renda da exportação e da importação, você está supondo que o preço relativo está constante. E a versão fraca, exatamente pelas críticas de supor que o preço está constante durante o período longo, né? Aí ele propôs fazer a versão fraca, que é só calcular a elasticidade de renda da importação e pegar a exportação observada. É impressionante, porque a gente fez esse também num outro paper dos BRICS. Né? E aí você está estimando, nesse caso, a taxa de crescimento compatível com o balanço de pagamentos. Aí uma vez que você estima, você confronta essa taxa estimada com a taxa de crescimento de fato observada no PIB. E quase, exceto para a Rússia, todos os países a taxa de crescimento observada foi muito próxima à taxa de crescimento estimada, o que é um resultado que indica um pouco a robustez, né, das estimativas. Tá? Bom, enfim, até o nono fato estilizado tem sido realçado, né, pelo novo desenvolvimentismo, em especial pelo Bresser, que é a ideia de que em macroeconomia a gente tem 5 preços, né, fundamentais. Ele sempre coloca lá a taxa de lucro esperada, a taxa de câmbio esperada, a taxa de juros real. Eu
deixo de lado os outros 3 e coloco os 2 principais, que é a taxa de juros real e a taxa de câmbio real. A taxa de juros real, por uma razão óbvia, porque taxas de juros reais elevadas acabam aumentando o custo de capital, né, e o custo de oportunidade de fazer investimento aumenta e isso acaba impactando negativamente sobre a taxa de crescimento da economia. Portanto, com impacto de longo prazo sobre a acumulação de capital. No entanto, a taxa de câmbio real não é tão óbvio, porque há uma controvérsia, mesmo entre desenvolvimentistas, de que, se o câmbio está fora do lugar, e se ele está sobrevalorizado, né, por um lado isso tende a beneficiar os trabalhadores, porque os salários reais aumentam, né, porque quando o câmbio está apreciado, né, você consegue ter, digamos, um preço, né, razoável que ajuda a manter a inflação sob controle, talvez na meta, é o caso do Brasil, né, e aí você aumenta, né, o salário real. O problema é que esse efeito é um efeito quase que tende a ser um efeito de curto e de médio prazo, né? E quase sempre o que ocorre é que, se não bastasse, quando o câmbio fica sobrevalorizado por muito tempo, né, isso acaba reduzindo a competitividade dos tradables, ou seja, dos bens domésticos que competem com importações e exportações. Isso é ponto pacífico, né? A teoria de comércio internacional mostra isso, mas o problema é que macroeconomicamente, né, você deflagra de fato um boom de consumo e não de investimento, e esse consumo acaba vazando para a importação. Então é o pior dos mundos, porque a produção, o setor doméstico acaba não se beneficiando dinamicamente desse processo. O curioso é que existem uma pleiade de estudos, mesmo no âmbito da ortodoxia, mostrando que câmbio real valorizado por muito tempo para desenvolvimento reduz o crescimento a longo prazo, né? E aquele paper que a gente publicou sobre câmbio, que a gente tenta fazer um modelo estruturalista de determinação da taxa de câmbio real, que a gente publicou recentemente, mais uma vez na revista da CEPAL, a gente ficou um pouco incomodado, porque de fato não há uma teoria, eu nunca tinha visto uma teoria que explicasse esse vínculo de uma moeda um pouco desvalorizada com você induzir a maior taxa de crescimento. Porque havia evidências empíricas, mas não teóricas, de câmbio valorizado reduz o crescimento, e depois o Roderick, né, fez um paper em 2008, que ele vai além e mostra que um pouco desvalorizada, subvalorizada em termos reais, acelera o crescimento. E aí, por fim, né, eu já tinha visto o paper do Roderick, de um outro cara do FMI confirma isso. No livro do Rosso, pela primeira vez, eu vi uma demonstração teórica formal, né, belíssima, elegante, mostrando que câmbio desvalorizado acelera o crescimento. Ele parte do modelo da John Robinson, né, de crescimento, e aí ele mostra, muito simples, a intuição do modelo. É meio complicado a demonstração, mas a intuição é basicamente assim, que de fato quando você desvaloriza, o salário real cai. Mas ao cair o salário real, né, como a rentabilidade esperada do setor tradable, doméstico que compete com importação e exportador, aumenta, né, isso acaba, né, induzindo a acumulação de capital. Eu até no paper que eu fiz e que eu fiz menção a esse paper, eu coloquei uma nota de rodapé dizendo, olha, um desavisado pode dizer que isso contraria a teoria keynesiana do investimento, porque a teoria keynesiana do investimento diz, né, que o investimento depende da taxa real de longo prazo e da expectativa, né, e esse modelo está dizendo, né, que a queda do salário real aumenta, né, a rentabilidade esperada. Então veja, não é anti-keynesiano, porque ele está dizendo que a queda do salário real melhora o animal espírito empresarial, porque aumenta a rentabilidade esperada, portanto aumenta a eficiência marginal do capital. Então nada menos mais keynesiano do que essa demonstração. Até porque o que importa é a rentabilidade. Exatamente. Então isso é tudo para mostrar o seguinte, ponto pacífico, câmbio desvalorizado por muito tempo para desenvolvimento é fatal. Né? Ou seja, na melhor das hipóteses, ou ele tem que estar valorizado, apreciado, sobrevalorizado, ou ele tem que estar na taxa de equilíbrio de longo prazo, ou então levemente sobrevalorizado, que é o caso, né, digamos, a meta, entre aspas, perseguida pelos países asiáticos.
problema do Gustavo Franco, né, no final. Exatamente, que não tem problema, etc. Então, isso é para mostrar que a política industrial ela tem que estar harmonizada com a política macroeconômica. Senão, e aí eu não sei, né, quando eu faço críticas, né, a retomada, eu sou absolutamente favorável. O fato de não ter dado certo no Brasil, não quer dizer, vai ter que ficar repetindo. Favorável aqui? O fato de não ter dado certo, Você é amplamente favorável. favorável à adoção de políticas industriais. Tem que retomar. O que eu critico é a falta de seletividade das políticas, né? Ou seja, você acaba perdendo o foco, o uso excessivo de subsídio, que foi o caso do Plano Brasil Maior, né? É uma autocrítica que a esquerda deve fazer, porque foi totalmente equivocado, e o banco, em especial, deve fazer essa autocrítica. Na época eu já falava isso com o Cláudio, né? Eu trabalhava com o Cláudio e falava, é um absurdo, isso não vai dar certo. Mas eu também não sei se não deu certo, porque é o seguinte, política industrial alguma colhe resultado com câmbio valorizado por tanto tempo, como foi o caso do Brasil entre 2004 e praticamente 2014, final de 2014. Quando o câmbio deprecia, eu não sei se praticamente a falta de resultados das políticas industriais que foram adotadas no Brasil a partir de 2003, se também não foram, essa péssima performance não terá sido exatamente resultado de um período em que as taxas de juros médias no Brasil, né, ficaram em níveis escandalosamente elevados e a taxa de câmbio quase que numa tendência de sobrevalorização. Quando o câmbio no Brasil, né, e essa outra, a terceira crítica que eu vou fazer, é a questão do tripé, isso virou o santo graal, né, da política econômica. Eu acabei de escrever um artigo por Valor, que vai sair na semana que vem, exatamente batendo, né, nessa tecla. Né, virou o santo graal, e se esse arranjo de política macroeconômica não for resolvido, esquece, a gente não vai. Essa ideia do Guedes, que é a reforma da Previdência, em torno da qual eu sou favorável, né, claro, eliminando, né, os aspectos ali socialmente indesejáveis, uma questão de controvérsia, mas aí você afirmar que ela vai abrir 15 anos de crescimento, esquece. Né? Sim. Aí a questão, bem rapidamente, eu fiz um resuminho, né, como é que foi o Brasil entre 50 e 79? Basicamente, o modelo de exportações, todo mundo sabe, política industrial orientada para a construção do setor manufatureiro, diversificação, né, o instrumento de barreiras tarifárias, não tarifárias, taxa de câmbio múltipla até 64, né, subsídio à exportação a partir de 68, com, last but not least, políticas de mini desvalorizações cambiais, ou seja, crawling peg até o plano real. Ou seja, apesar de toda a crítica que se possa fazer ao modelo de exportação, e né, nas minhas duas teses, ou seja, a gente tem críticas em profusão, tanto que de fato saíram, no final das contas, uma série de setores ineficientes, automóvel, como pontos e carroça, tudo isso eu acho que é válido. Porém, a gente não pode, portanto, houve ineficiência estática, mas não dinâmica. E por que não houve ineficiência dinâmica? Primeiro porque o PIB cresceu em média 7,5% ao ano, dado do IBGE. Segundo que a produtividade cresceu uma taxa quase chinesa de 4,4%. Produtividade do trabalho com dados oficiais, foi o paper que a gente fez pegando dados de 50 até 2011. A gente fez uma coisa de atualizar até 2018, mas os dados não são tão compatíveis porque a base de dados mudou. Enfim, e não fiz nenhum trabalho econômico para averiguar isso, mas eu suspeito que essa questão dessa aparente dicotomia entre alguma ineficiência estática, porém com eficiência dinâmica, tem a ver com a questão macroeconômica. Ou seja, havia maior harmonia entre a política industrial e a política macro. Eu não sei. Você acha que o aspecto da eficiência estática está muito lançada sobre o ano de 90, quando o Brasil já estava num processo de não ter política? É possível. Porque é possível. As indústrias que foram implantadas eram indústrias competitivas a nível internacional. É possível, boa observação, até porque, você tem razão, né? Ele fez uma ressalva, olha, na verdade não da década de 90, mas ao longo da década de 80. Né? A coisa, o que aconteceu
é que eu até botei aqui, 1980, botei 3 pontinhos, até agora, período de estagnação. Mas a partir de 80, você tem vários subperíodos. O primeiro é entre 80 e 90, que é exatamente ao qual você faz menção. Em 85, em 84, a indústria estava respondendo. Sim, bem. É verdade. O problema é que houve um erro geral. Em 84 houve uma resposta de colher os louros do segundo PND, que é a tese do Castro, né? com o Dudu. Né? Mas em 80, de fato houve uma espécie de descolamento da política industrial com a política comercial. Quer dizer, a política comercial, ela de certa forma era, não sei se eu posso dizer subordinada, mas ela tinha uma espécie de dobradinho, ou feedback com a política industrial. O governo definia, né, os programas, os grandes programas setoriais, plano de metas, primeiro PND, depois segundo PND, isso ficou muito claro. Exatamente. E aí o BNDES, com aqueles programas com aquelas políticas de setoriais do Consider, não sei o quê, e a CASEX, né, organizando lá a administração das importações, ou seja, e era de fato administrado com mão de ferro, mas até o final dos anos 70, sempre tendo como foco a questão da industrialização. Quando você chega na década de 80, né, quer dizer, não tinha nenhuma razão para ter política industrial, porque o país ficou trabalhando em função, né, de resolver o problema da dívida externa, né, que acabou levando a inflação crônica. Não foi para resolver o problema da dívida externa. A dívida externa brasileira era muito baixa em 78. Na década de 80? 78 era muito baixa. Não, na década de 80, a partir de 80. Sim, mas o problema brasileiro em 80 foi esvaziamento das cambiais. Me desculpa, mas você não foi por causa de dívida. Você pode até argumentar que o estoque da dívida externa não teria chegado a uma situação tão deplorável quanto foi depois da quebra do México em 82. Mas quando você tem, a partir de 77, as taxas de juros internacionais continuam subindo, né? A partir de 79, o Volcker faz um cavalo de pau, as taxas de juros praticamente alcançam quase 12%, quando no período inicial de contração dos empréstimos, né, ela estava em torno de 3, 4% ao ano, e isso acaba tendo uma espécie de bombando o encargo, né, da dívida externa anual. Então teve uma pressão.